Se postando no Instagram hoje, eu não começaria criando post, eu entenderia esses 3 pilares. Olá, quinta chegou e é óbvio que é dia de vídeo novo no canal. Hoje eu vou te trazer 3 pilares muito importantes na hora de você criar seu conteúdo. Só que aqui a gente não vai falar exatamente do seu conteúdo, mas sobre coisas que você precisa entender antes de começar a criar seu conteúdo. Aqui, vocês gostaram desse cenário azul? A gente está testando uns ambientes novos aqui, uns cenários novos, então a gente vai ter algumas modificações nos próximos vídeos, até a gente achar o cenário perfeito. Mas bora lá que esse vídeo, ó, tem ouro. O primeiro pilar que a gente vai falar aqui é justamente o mais ignorado pelas marcas, que é qual é o valor que o seu cliente busca. Aqui eu não tô falando sobre precificação, aqui eu tô falando sobre algo que acrescenta na vida dele, sobre algo que modifica, que transforma, o que o seu cliente valoriza. E é justamente isso que as marcas não entendem, e é isso que as marcas pecam na hora de criar conteúdo. Você precisa entender o que o seu nicho busca, o que seu nicho valoriza: liberdade, dinheiro, estilo de vida, autoestima, tempo em família, tempo de qualidade. O que é o maior valor do seu público? Vamos colocar aqui um exemplo que eu deixei até aqui bem ética. Vamos colocar que uma pessoa que está buscando uma esteticista busca realizar um procedimento estético, mas o que essa pessoa busca como geralmente um valor? Uma autoestima. Então ela vai buscar uma pessoa que pregue essa autoestima, que pregue nesse conhecimento dela justamente essa autoestima, talvez uma liberdade de opinião. Ela busca justamente esse valor no seu conteúdo. E se você não tem isso de uma forma clara e objetiva, o seu cliente não vai se conectar com o seu conteúdo. A gente voltando aí nesse exemplo da estética, quando você trabalha com estética, você trabalha com beleza, você vende geralmente essa autoestima, essa confiança, essa presença da pessoa. Então é exatamente esse valor que o seu cliente está buscando no seu conteúdo. E agora a gente vai para o segundo pilar, que para mim é o pilar mais importante na hora da criação, o desejo. O que é esse desejo? As pessoas, elas não compram porque você vende alguma coisa. Você não investe 200, 300 reais numa blusa da Zara porque é uma blusa. Você paga por uma experiência, um desejo de uma roupa específica que a Zara transforma. Uma roupa que você vai falar, cara, estou usando a Zara. É um desejo que você tem, que a sua autoestima talvez vai ficar melhor por conta daquela blusa, porque é uma blusa que você deseja. Por quê? A marca, ela pregou isso. Ela criou esse desejo para você pagar caro, que em um outro lugar você pagaria mais barato. Mas justamente isso, ela fez você sentir que aquela blusa tem um diferencial que outras marcas mais baratas não têm. Agora a gente precisa entender como que você vai aplicar isso no seu negócio. O primeiro passo para você entender qual que é o desejo do seu nicho não é seguir a lógica, é seguir a identificação. E é por isso que você precisa se ouvir. Qual foi o motivo pelo qual você escolheu esse nicho? Por que você escolheu aquilo se você poderia ter escolhido várias outras coisas? Aqui a gente já começa a identificar, porque muitas vezes esses valores, esse desejo é algo que você já sabe, mas você tá tão ali no automático que você esqueceu o porquê que você queria trabalhar com autoestima. Então é exatamente isso que tá faltando na sua criação. Você transmitir esse desejo pelo qual você escolheu aquele produto, porque é esse desejo que a sua cliente precisa ter no seu trabalho. E é exatamente isso que a consumidora, ela gasta 200, 300 reais em uma blusa na Zara, em vez de gastar 30, 40 reais na vendedora do bairro dela, porque a vendedora do bairro dela, ela não desperta o desejo que a Zara faz nela. Vou colocar na sua criação de conteúdo. Sempre que você for consumir um conteúdo para você ter ideias para poder criar, você precisa pensar na seguinte maneira: isso aqui vai fazer a pessoa desejar uma transformação? Exemplo, um profissional de serviço. Agora você vende um produto. Isso aqui vai gerar desejo para a pessoa querer passar o cartão e ficar desesperada para poder comprar aquilo ali?
Agora a gente entra aqui exatamente no conceito valor, que é exatamente se o seu conteúdo ele já foi entregue para pessoas que buscam exatamente aqueles valores que você tem e você cria um conteúdo de desejo, agora a gente entra para o último pilar, que é o objetivo da marca. Porque você já conseguiu captar a pessoa certa, você já transmitiu a mensagem certa, você já deixou um desejo. Agora você precisa deixar uma coisa muito clara, que é qual é o objetivo da sua marca. E aqui a gente entra num cuidado antes de entrarmos nesse ponto. Cuidado com as trends e áudio em alta. Aqui tem um perigo. Você já criou um conteúdo ali, ó, você já trouxe o público certo. Por mais que às vezes esse conteúdo não seja o conteúdo viral que você desejava. E aí você ficou frustrado por uma baixa visualização e foi pro áudio em alta. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder toda a credibilidade porque o objetivo da sua marca não bate com o objetivo do seu cliente. O seu cliente, ele busca, vamos colocar aqui uma roupa, ele busca uma experiência premium, ele busca uma experiência inovadora, ele busca uma roupa que tem um diferencial, um tecido diferente, ele não busca uma marca que cria uma trend que desvaloriza o trabalho dele. Então, a sua criação de conteúdo, ela tem que sim ter um objetivo muito claro. E se você não seguiu, você seguiu todos os passos anteriores, mas chegou aqui, você focou em áudio em alta, você não teve um objetivo claro. O objetivo é o quê? Vender um serviço, construir autoridade, criar uma comunidade muito clara, muito forte, lançar uma campanha em breve que seja sobre inverno e que seja algo inovador no mercado. O seu conteúdo, se ele não tiver um objetivo muito claro, ele se torna um entretenimento gratuito. E esse entretenimento gratuito vai se tornar um tempo jogado fora, tanto seu quanto do cliente. E quando o cliente sente que ele teve uma perca de tempo assistindo seu conteúdo, ele vai parar de consumir, você vai começar a se frustrar e aqui entra a autossabotagem. Você vai parar de consumir, criar conteúdo. Por quê? Porque você vai parar de ter retorno. Você vai parar de ter resultado porque você está fazendo o seu conteúdo errado. A marca, você vende um serviço, você vende um produto. Você vai criar um conteúdo, você vai ver uma trend, você vai criar algo que você acabou de ver. Você tem que pensar na seguinte coisa: isso aqui vai chegar perto do que eu quero construir? Isso aqui vai chegar perto do que eu quero transmitir? Isso aqui realmente é o que eu quero transmitir? Porque se não é, você não cria. Porque não é a trend para o seu nicho, não é a trend para a sua cultura de empresa, não é a trend para o objetivo da sua marca. E quando você tem um objetivo da sua marca muito claro, você não cria qualquer conteúdo. Resumo desses 3 pilares para você poder conseguir anotar no seu caderninho: valor, conexão. Então, se você quer criar conteúdos de valores, crie conteúdos de conexão, crie rotina bastidores e mostra para o seu cliente que você tem algo em comum com ele, que a sua marca tem algo que o seu cliente se conecta. Desejo, movimento, mostre rotina, mostre cliente, mostre como que está sendo o seu dia, mostra que você está sendo concorrida, por mais que a sua agenda hoje não teve um cliente, mostra para você despertar esse desejo, porque o movimento faz a pessoa querer marcar com você, faz a pessoa querer comprar. Às vezes ela foi sua primeira cliente da semana, mas ela não precisa saber disso. E o objetivo, direção, é onde você vai direcionar a sua marca, é onde você vai direcionar o seu cliente. Então tenha o seu objetivo muito claro. A partir do momento que uma marca fitness cria um lanche que não seja fitness, ele sai do objetivo dele, que era justamente pregar essa saúde. Então imagina, uma academia postar um dia especial de um monte de lanches que não são fitness. As pessoas que estão lá não vão entender, porque não é o objetivo do lugar onde elas estão. Então, se o seu objetivo muda conforme o que está precisando ali de cliente ou de visualização, você perde a credibilidade. Então, o seu objetivo tem que andar junto com a sua direção. Pilares, eles se alinham, o seu conteúdo ele deixa de ser um conteúdo aleatório no feed e começa a ser um conteúdo estratégico. Então, esse é exatamente esses 3 pilares
que vai fazer você conseguir entender aqui o que vai ser uma estratégia de conteúdo. Porque na nossa estratégia de conteúdo, a gente vai criar tudo isso aqui em vários dias da semana. Um dia que você desperta desejo, um dia que você cria conexão. Só que antes da gente entrar nesses pontos, a gente precisa entender esses 3 pilares. Crescer em 2026 não é sobre dancinha, nem sobre áudio em alta. É sobre você fazer algo que ninguém tá fazendo e sustentar isso. Seja com 5 visualizações, seja com 1 milhão de visualizações. O mais importante é você não perder a sua credibilidade na hora de criar conteúdo. E esse foi mais um vídeo do nosso Código da Criação de Conteúdo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like e lembrando, toda quinta às 20 horas estamos aqui. Um beijo e até quinta!